Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta segunda-feira, dia 27 de janeiro. Que bom estar contigo, primeiro programa ao vivo da semana. Então, excelente semana para você que nos acompanha em todo o Brasil pelas antenas parabólicas, também pelas TVs por assinatura. Eu destaco o Centranet e também a Claro TV, canal 190, o número do canal do Boi. Você acompanha também pelo Facebook, pela transmissão do YouTube e no Mato Grosso do Sul, sinal aberto a partir de agora com o link da TV Imaculada Conceição. Sejam todos bem-vindos, que bom que vocês estão conosco a partir de agora para saber de informações como estas. Na edição de hoje do Agricultura BR eu vou falar de muita China, né? China eu falo quase todo o programa e para falar da China hoje eu vou falar dos números do Departamento de Alfândegas da China, que trouxe os números finais de acordo com o governo daquele país sobre as importações de soja, de milho e também de carnes, principalmente as carnes. Já vou falar na sequência. Atenção você que é produtor da bovinocultura brasileira, da suinocultura, muita atenção no que eu vou dizer. Vou responder também a questionamentos feitos por telespectadores em algumas partes do país, principalmente em relação a esse fator de quanto que será que tem o Brasil de estoque de passagem de milho, porque quem acompanha a Agricultura BR sabe que aquela meta da Conab de exportação de milho na campanha 18-19 já ficou para trás há muito tempo, e isso que já estava abaixo, estava mais baixo o estoque de passagem, é claro que ele cedeu. Então nós vamos usar números aqui para tentar fundamentar uma resposta aos produtores rurais de todo o país. Tem a preparação, testes de solo no estado do Mato Grosso para a cultura do milho, tem mercado físico, mercado futuro, tem a visita do presidente Jair Bolsonaro lá na Índia e muito mais. A partir de agora é o que a Agricultura BR destaca para você. E olha, eu começo o programa falando a respeito de carnes, então atenção você que está nos ouvindo em todo o Brasil, você que é produtor de bovinos, de suínos, de frango. O assunto agora é China e, de acordo com o Departamento de Alfândegas da China, os números totais em 2019 para a importação de carnes, quanto eles compraram de carnes, no geral, foi de, olha o número, 6.178.000 toneladas. Esses foram os números divulgados no dia de hoje, nesse dia 27 de janeiro, pelo Departamento de Alfândegas da China, em torno do que estava sendo importado, comprado pelos chineses. Um volume extraordinariamente alto e, mais do que isso, com expectativa, isso falando com os principais analistas de mercado de carnes aqui do Brasil, com expectativa de elevação no ano de 2020. Os principais destaques em relação à importação de carnes da China é a suína, é a carne favorita dos chineses, ficou com um pouco mais de 2 milhões de toneladas que foram importadas por parte daquele país, e também a carne bovina. A carne bovina alcançou quase 1.700.000 toneladas, mas é mais fácil mostrar do que falar, então acompanhe comigo o que aconteceu com os números da China. Pode colocar na tela, nós temos o primeiro gráfico que mostra o cenário que foi desenhado em relação à China nos números que foram apresentados no dia de hoje. Volume de 6.178.000 toneladas. O total de despesa, ou podemos chamar de investimento, que a China fez nessas carnes, foi de 19.251 milhões de dólares. Um número realmente que chama muita atenção, é o destaque do Agricultura BR. Esse é o número fechado no ano de 2019. Eu vou mostrar agora o último dado do Departamento de Alfândega, que foi o de dezembro. Vamos saber agora como que o mês de dezembro teve em relação às aquisições chinesas de carnes no geral, antes de falar dos números de suínos. Nós temos aqui, o pessoal está colocando na tela, daqui a pouco a gente fala da Agricultura Responde, mas olha só, aqui são os números de importação de carnes e miúdos pela China em dezembro de 2019, com volume total de 693.453 toneladas. A despesa total de 2.510 bilhões de dólares. A alta realmente chama atenção. A alta em relação às despesas, investimentos que os chineses fizeram
foi de 150,9%. Esses são os números que foram apresentados pelo Departamento de Alfândegas da China, que chamam realmente muita atenção aqui para você que está acompanhando o Agricultura BR. E agora eu quero trazer em destaque para você que está acompanhando a Agricultura BR em todo o Brasil, os números para a carne suína e também para a carne bovina. Começando pela carne suína, é a carne que tem a maior aquisição por parte dos chineses, é aquela carne que é a favorita por parte deles, e você vai acompanhar conosco agora como que ficaram os dados gerais no ano de 2019 e também no acumulado apenas do mês de dezembro, que foi o último mês do último ano. Você acompanha conosco aqui como é que ficaram os números em relação à China. Você tem aqui um volume total de importação de carne suína por parte dos chineses de 269.846 toneladas, é o destaque do Agricultura BR, aqui mostrando apenas o número que se teve para o mês de dezembro. É um número extremamente elevado. Por que explica essa compra exacerbada, talvez mais elevada dos chineses para a carne suína? É claro, tem o Ano Novo Lunar, você teve essa festividade, começou na última sexta-feira, mas já era uma semana de festividade. Dezembro foi marcado pela China comprando muita carne. É por isso que o mês de dezembro de 2019 para os chineses, para a importação de produtos cárneos, é extremamente importante e faz diferença na balança, na soma total daquilo que foi importado no último ano. Agora vamos mostrar o total do ano de 2019, é o que a Agricultura BR mostra agora. Você vê aqui um volume de 2.108.000 toneladas. A despesa total, ou investimento total com carnes que a China fez, foi de 4.674 bilhões de dólares. Esses são os números finais em relação ao que aconteceu com a importação de carne suína por parte dos chineses, números realmente muito elevados, é o que a Agricultura BR destaca neste momento. Para falar agora a respeito de carne bovina. Claro, carne bovina é um dos produtos principais da exportação brasileira. A indústria frigorífica segue faturando muito, faturando bem alto. Nós vamos ter na tarde dessa segunda-feira mais uma atualização da Secretaria de Comércio Exterior e nós vamos poder falar um pouco mais a respeito deste assunto na edição da tarde da Agricultura BR e também nas edições desta próxima terça-feira. Mas o assunto é carne bovina e você vai acompanhar comigo o volume de exportação apenas em dezembro primeiro, porque você vai ver que a alta passou de 80% comparado ao mesmo período do ano de 2018. Veja só na tela como é que ficaram os números relacionados a dezembro para a China. Volume de 189.312 toneladas, uma alta de 80,9% de acordo com o Departamento de Alfândegas da China. E agora vamos mostrar que o ano de 2019 totalizou quase 1.700.000 toneladas de carne bovina importados por parte dos chineses. Você tem aqui os dados do departamento que mostra 1.659.000 toneladas de carne bovina importadas pela China, com um investimento total de 8.225 bilhões de dólares. Eu pedi para a minha equipe deixar essa tela no ar um pouco e volta para o estúdio, deixa aqui na tela. O que acontece com esses números? Se você olhar ali o número final, 1.659.000 toneladas, os números eles ficam muito próximos ao que o Brasil exportou no total do ano de 2019, foi ali na casa de 2 milhões de toneladas, um pouco mais do que isso. Então, o potencial, primeira coisa, o potencial que se tem em relação à China comprando mais carne bovina. E apesar do volume maior ser comprado de carne suína, o maior investimento é na carne bovina, com um total de 8.225 bilhões de dólares investidos, de acordo com o Departamento de Alfândegas da China, que trouxe os dados finais do ano de 2019.
Vou falar agora, estava aqui vendo aqui a participação de alguns telespectadores e hoje, nesta manhã, eu conversei com um pecuarista do estado de Goiás, ele que entrou em contato, queria conversar um pouco sobre o valor da arroba, o que está acontecendo no mercado e claro que a gente tem o maior prazer em atender os telespectadores de todas as partes do país. Quem participou do programa de hoje, né, participou da produção de certo modo, foi o senhor Luiz Alberto Silva, ele que é de Goiânia, estado de Goiás, é pecuarista, me comentou comigo que está com 80 anos, mas continua trabalhando muito, está de olho no mercado, naquilo que acontece por lá. Quero mandar um grande abraço ao senhor Luiz Alberto, obrigado pela participação, obrigado também pelas dicas. Ele comentou um pouco a respeito de como está a comercialização lá no estado de Goiás, falou um pouco a respeito de valor de arroba. Obrigado pela sua participação, um grande abraço. Hora de trazer outra participação aqui dos nossos telespectadores, porque o assunto por aqui é soja. E eu vou trazer os números, os dados de destaque em relação ao que foi divulgado pela AG Rural. E olha, a última semana foi marcada por chuvas em boa parte do centro-oeste, principalmente no estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Isso fez com que o avanço na colheita da oleaginosa não fosse tão elevado, fosse tão forte. É o que nós vamos mostrar agora. Nós temos aqui a colheita de soja, de acordo com a AG Rural, até o último dia 23 de janeiro, com 4,2% de colheita. É até um bom avanço quando comparado ao que acontecia uma semana antes, que era de 1,8%, portanto, 2,4 pontos percentuais de elevação de uma semana para outra, mesmo com chuva. No último dia 23 de janeiro de 2019, então comparando uma safra com a outra, foi 13%, esses são os números que nós destacamos aqui do Agricultura BR em relação ao que vem acontecendo com a colheita de soja em todo o Brasil, de acordo com a AG Rural. E apesar dessa chuva que ocorreu em parte do centro-oeste na última semana ser, de certo modo, atrapalhado um pouco a colheita, ela é bem vista por parte dos produtores, principalmente em algumas áreas que foram afetadas por alguns veranicos, algumas situações de suspensão de chuvas que tiveram durante o desenvolvimento da oleaginosa. Falo agora a respeito de soja e China, mais uma vez. Como eu já disse, o Departamento de Alfândegas da China divulgou os números, os dados em relação ao que foi importado no total no ano de 2019. E de acordo com o departamento chinês, foram 88.530.000 toneladas de soja importados pela China no último ano. Isso totalizou pouco mais de 33 bilhões de dólares em investimento ou despesa em relação à soja. É o que eu vou mostrar agora na tela. Você tem aqui os números relacionados à importação de soja por parte dos chineses, as compras totalizando 88.510.000.000 de toneladas para uma despesa total de 35.330.000.000 de dólares. Esses são os números relacionados à China para esse último ano de 2019. Nada mal mesmo para um ano que se teve todos os efeitos da peste suína africana. E olha, o mês de dezembro os chineses compraram bem forte, elevaram muito a sua compra quando comparado a dezembro de 2018. Quer ver só? Porque passou de 9,5 milhões de toneladas a aquisição por parte da China no mês passado. Chama muita atenção esse fator aqui, 9.540.000 toneladas de soja comprados pela China, uma alta de 66,7%. Esses são os números que nós trazemos em relação à China
para o grão de soja, portanto, a oleaginosa atingiu esses números bem expressivos em relação ao que vinha acontecendo e números expressivos para um ano que teve os efeitos da peste suína africana. Fica muito claro que a China aproveitou todas as janelas que teve, inclusive junto aos Estados Unidos, que chegaram a comprar praticamente 3 vezes mais em 2019 soja dos Estados Unidos, quando comparado ao 2018. Aproveitou a situação de preço baixo de soja e continua com um apetite muito grande pela oleaginosa. Para encerrar esse assunto China, pelo menos por enquanto aqui no Agricultura BR, vou mostrar como é que foi a importação de óleo de soja por parte dos chineses, é o que você acompanha na tela comigo. Eles importaram 830 mil toneladas de óleo de soja, com um investimento total de 593 milhões de dólares, números do Departamento de Alfândegas da China, que trazem aí dados que mostram como que se comportou esse que é o principal mercado consumidor de produtos como carnes, como soja e muito mais. Já que falei de soja no cenário internacional, vamos saber como é que está a soja em Chicago. É o assunto de agora no Agricultura BR. Vamos ver como é que está operando a oleaginosa. Nós trazemos aqui soja com nova queda. Agora nós temos a posição de referência aqui de mais curto prazo e é a que tem maior liquidez de março a $8,91 o bushel, vai perdendo agora quase 13%, a queda de 13%, 11 pontos, 13% para a posição de março de 2020, vem com uma queda forte. Posição de maio a $9,04 mais 6 por bushel. A Agricultura BR destaca também a posição de julho a $9,18 o bushel, destaque para o Agricultura BR. Todas elas vão perdendo acima de 1% nesse momento. Posição de agosto a $9,23 o bushel. Agricultura BR mostrando aqui que os futuros da soja já viam, desde a sexta-feira, com pressão, com perdas de 0,8%. Então, perdas um pouco mais efetivas em relação ao que vinha acontecendo para o mercado. A expectativa é que tem espaço para que soja de Chicago suba. Entretanto, você vê pressões negativas bem relevantes em torno dos negócios com soja em Chicago. Vamos falar agora um pouco de dólar comercial, o dólar moeda norte-americana, que vem se comportando, até por questões relacionadas ao cenário externo, vem se comportando com um movimento de alta, mantendo valores um pouco mais elevados. É que a Agricultura BR mostra agora, vamos saber como é que vem a dólar operando neste momento. Nós temos aqui a moeda norte-americana neste momento, pode colocar na tela, a R$ 4,22, uma variação positiva de 0,88%, é alta para o dólar comercial. O dólar vem com alta, vem chamando muita atenção por conta disso, moeda norte-americana vindo com essa elevação já tem algum tempo, R$ 4,22, isso impacta diretamente os negócios, o mercado, e o dia de hoje, com essa soja derretendo lá em Chicago mais uma vez, por enquanto não temos números relacionados ao que vem acontecendo nos portos brasileiros, é o que a Agricultura BR destaca agora. Vamos agora conversar com o Walter Pulga Júnior. Vou falar com o Pulga sobre esse dólar. Não tem como não falar da moeda norte-americana, dólar comercial, como ele vai se comportando e o mercado financeiro de uma maneira geral. Vamos conversar com o Walter Pulga. O Pulga vai estar aqui no Plasma, o pessoal pode responder aqui para mim, se o Pulga vai estar aqui. Walter Pulga Júnior, como é que ele vem vendo esse mercado, o dólar um pouco mais alto, como é que ele vem operando. Se o Pulga estiver aqui, pode trazê-lo. Pulga, uma boa tarde a você. Dólar mais uma vez em alta, R$ 4,22. Como é que o mercado brasileiro tem reagido a essa movimentação? Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, em todo o mundo há uma valorização do dólar agora, há muita preocupação com o que ocorre em relação ao coronavírus, que começou lá na China e já está sendo confirmado em outros países, não só da Ásia, mas até nos Estados Unidos. Há suspeita até de que já esteja, em alguns casos, atingindo brasileiros que estão, pelo menos por enquanto, uma criança nas Filipinas,
brasileira. Possivelmente vai se esparramar por outros países. A proliferação é muito grave e isso já muda a operação em todo o mercado financeiro internacional. Por isso o dólar tende a uma alta, a uma corrida para as chamadas moedas de maior liquidez. E o dólar é uma delas. Agora, decisão importante foi anunciada agora há pouco. As bolsas de Xangai e Shenzhen informam que o mercado será aberto apenas no dia 3 de fevereiro. Portanto, a direção das bolsas decidiu estender aquele feriado, né, do Ano Novo Lunar. Deveria terminar agora, na quinta-feira, quarta-feira, voltaríamos ao normal, mas esticou o fechamento dessas bolsas até o dia 3 de fevereiro, na próxima segunda-feira. Tudo isso por conta de tentar, de certa maneira, evitar a disseminação do coronavírus lá na China. As bolsas em todo o mundo cedem bastante. Wall Street agora há pouco tinha queda de mais de 1%, com temores crescentes sobre esse vírus chinês. Aliás, o índice Dow Jones nos Estados Unidos já recuava 1,44%. Standard & Poor's 500, outro índice de referência no mercado americano, também recuava, né? O índice Nasdaq recuava 2,35%. E aqui no Brasil não é diferente. A nossa bolsa perde agora mais de 2,5%. Índice Bovespa recua para 115.345 pontos, ou seja, nós estamos no movimento mais baixo do dia. Chegamos a operar até abaixo disso, hein? Aos 115.227 pontos, eu estou acompanhando aqui. A queda nesse momento é de quase 2,60% para a nossa bolsa, né? As ações da Vale caem e caem muito, despencavam as ações da Vale agora 4,5%. Há uma aversão maior a risco em todo o mundo por conta desse vírus. Nós temos também decisão da mineradora Vale de elevar o nível de alerta na barragem sul inferior em Minas Gerais, citando fortes chuvas na região. Isso contribui para uma queda acentuada de papéis da Vale. Papéis da Petrobras recuavam agora quase 3,5%. Em alguns papéis, como Petrobras Ordinária, perdia quase 3,80%. Papéis Suzano, papel e celulose, caía quase 5%, fora setor de bancos, que também vem em baixa. Não há movimento positivo em nenhuma bolsa do mundo, as empresas perdem muito e a temeridade é com o avanço desse vírus e muita especulação no mercado, né? O mercado aproveita, os operadores do mercado aproveitam para, vamos dizer assim, realizar parte, né, daquela alta que nós tivemos acentuada nos mercados de bolsa recentemente. E a corrida, como se percebe, é para o dólar, né? O dólar, nesse momento, passa de 4,22. Fabiano Reis alertava agora há pouco. Eu destacaria que já se aproximou de R$ 4,23, passava de 4,22. Neste momento, a R$ 4,22 mais 13. O dólar tem ligeira baixa em relação à máxima do dia. Agora sobe 0,88%, mas chegou a R$ 4,22 mais 73, ou seja, rumava frente ao real para R$ 4,23. Muita oscilação e oscilação negativa no mercado. De olho na informação, porque os mercados tendem a se acomodar agora em níveis mais baixos nas bolsas, mais alto para o dólar, e é esperar o desenrolar desse trabalho para evitar, né, que haja aí expansão mais rápida do que já vem ocorrendo do coronavírus, que está já inclusive provocando a morte de muitas pessoas. Passam de 40 o número de mortos lá na China. A expectativa não é boa para os próximos dias. De olho na informação, os preços devem se alterar muito, inclusive preços de commodities agrícolas negociadas em todo o mundo. Cai o preço do petróleo, caem as ações, caem também preços de commodities agrícolas. Situação muito preocupante e muita especulação no mercado. É com você, Fabiano. Tá certo, Walter Purga, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. E olha, nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos falar a respeito do mercado de milho, vamos falar a respeito de teste de germinação, entre outros assuntos. Aproveite para entrar em contato com o programa, estamos esperando aqui a sua participação. Eu vou para o intervalo e volto já. E na última semana eu falava aqui no Agricultura BR de uma previsão do tempo já escalonada para um momento de desenvolvimento crucial
para o milho no estado de Mato Grosso do Sul, no qual se tem uma previsão de geada mais ou menos ali no mês de julho. Teremos ali, muito provavelmente, e num momento muito importante do desenvolvimento da lavoura, essa geada. Para a maior parte dos pesquisadores que trabalham com a meteorologia, não há dúvida sobre isso. Vai acontecer no Mato Grosso do Sul e no estado do Paraná também. Aí a repórter Rosa Cabral resolveu saber um pouco mais a respeito deste assunto e como que o agricultor, já tendo em mãos as informações, sabendo que o cultivo do milho está automaticamente mais lento do que o do ano passado, porque o da soja foi assim. Então tem a colheita da soja para fazer a semeadura do milho. Como que o produtor rural, o agricultor, deve agir nesse caso, já sabendo dessa forte geada que deve ocorrer? Pessoal, sobre essa previsão da geada, eu vou conversar com um pesquisador aqui da Embrapa Agropecuária Oeste, em Maracaju, no estado de Mato Grosso do Sul, para saber exatamente o que vai acarretar, por exemplo, com relação a prejuízos na soja, no milho safrinha e por que está essa possibilidade aqui pelo estado. O que caracteriza, pesquisador? Rosa, você colocou muito bem. A geada, a previsão sustenta de que ela deverá mesmo ocorrer no mês de junho, aqui na região sul de Mato Grosso do Sul, que pega municípios como Maracaju, Dourados, Rio Brilhante, Amambai, que são municípios que historicamente são grandes produtores de soja e, na sucessão que é normal na região, milho safrinha depois. Ocorre que nessa safra nós tivemos um plantio relativamente tardio da soja. E, consequentemente, o milho que vem depois, ele deve também vir a ser plantado atrasado. Em algumas áreas, isso pode ser bem atrasado. Isso quer dizer o que, então? Para a soja, problema nenhum. A soja até está indo bem na região. Mas para o milho, ele pode vir a sofrer seriamente se nós tivermos a confirmação dessa geada no mês de junho, como está sendo previsto pela Embrapa. Significa dizer, por exemplo, que pode haver aí um número menor de área plantada ou de colheita? É possível. Talvez os produtores decidam, já que a Embrapa está prevendo esta previsão de geadas, pode ser que os produtores decidam por uma alternativa que não seja o milho safrinha em algumas áreas. O produtor deverá continuar plantando bastante milho, até porque os preços estão muito bons, mas pode justificar uma inserção de, por exemplo, de aveia, de trigo, porque são culturas mais adaptadas para inverno, diferentemente do milho. Então, áreas que realmente venham a ser plantadas atrasada, o produtor pode decidir por alguma alternativa que não seja o milho nessa ocasião. Já que a previsão que a Embrapa está sustentando, ela indica que é 96% a probabilidade de ocorrer geada, e que, inclusive, essa geada tem uma possibilidade de 74% que ela seja uma geada forte. Ou seja, o milho numa fase sensível, em junho, pegando uma geada como essa, o prejuízo pode ser considerável. Agora, há uma previsão de quanto tempo essa geada permanece nessa região? Na realidade, o modelo ele trabalha, então, fazendo as previsões com dados de chuva que ocorrem aqui na região nos meses de outubro e novembro, e também dados de temperatura da superfície do mar, que uma agência americana divulga. Esses dados, eles são públicos, né? O modelo ele não consegue precisar quantos dias se será uma ou mais geadas, mas ele consegue dizer a previsão da ocorrência de pelo menos uma geada dentro do mês. A gente não sabe, inclusive, dizer se isso é no começo do mês, no meio ou no final. É importante ter consciência e planejamento dobrado nessas situações, né? Tá certo. Obrigada pela sua participação com a gente, pelos esclarecimentos, não só para o estado de Mato Grosso do Sul, mas para todo o Brasil. De Maracaju, Rosa Cabral. Você acompanha agora no Agricultura BR um teste feito em laboratório que mostra como que se comportou a germinação e a emergência da plântula da cultura do milho. Quem nos traz as informações é o repórter Valdir Pacheco.
A cultura do milho possui uma grande importância no cenário nacional, sendo cultivada para a alimentação de suínos e aves, onde é consumido aproximadamente 70% da produção, sendo uma das culturas mais plantadas no país. Mato Grosso está em pleno plantio da segunda safra de milho, considerada pelos especialistas uma safra cheia. O milho é uma planta de rápida emergência. Em condições ideais de luminosidade, temperatura e umidade do ambiente em que se semeou a semente, a emergência ocorre de 4 a 5 dias após a semeadura, sendo o milho uma ótima planta para fazer e demonstrar como se realiza um teste de germinação. O produtor traz a semente, a amostra média, a gente tira os dados dele, pega, traz aqui para o fundo, tira a análise crítica, que é a gente pesa, vê quanto que a semente tem de peso, faz a homogeneização. Da homogeneização, para caso de seja soja, a gente tira a umidade. Caso for alguma outra semente, a gente já leva direto para fazer o teste. O teste padrão de germinação serve para a identificação da qualidade de um lote de sementes, ocorrendo uma simulação aqui no laboratório de como se comportaria no campo. Dependendo do teste que o produtor pede, né, que ele solicita para a gente, a amostra ela passa por todas essas fases e daí ela vem aqui para a gente montar esse teste. O teste de germinação ele é montado através de folhas, né, de papel. Ele é umedecido a 2,5 vezes o peso do papel. Esse papel ele é colocado sobre a bancada e aí a gente monta esse teste. São 50 sementes em cada rolo, totalizando 200 sementes para controle de qualidade. Quando é a amostra oficial, são 400 sementes e 8 rolos, dependendo de cada cultura. A soja são 4 dias para a primeira leitura, 7 dias para a segunda leitura. A primeira leitura é para a gente ver vigor de primeira contagem. A segunda leitura é para a gente ver germinação. E o milho? O milho são 4 dias para vigor e 7 dias para germinação. A germinação começa pela protrusão da radícula. A partir daí começa a germinação da semente. E aí nessas leituras, no 4 dias, a gente vê as plântulas de maior vigor, que é as bem desenvolvidas, e aos 7 dias a gente vê o restante das sementes, que são as plântulas normais, anormais, dormentes, mortas e duras. Um laboratório de análise de sementes precisa ser credenciado pelo MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para se obter o credenciamento no MAPA, a gente tem que passar por uma auditoria, né? E a implantação da ISO 17025, que é o Sistema de Gestão da Qualidade. Então, a partir dessa implantação, vem uma auditoria, aí eles veem se está tudo conforme e aí ele dá ou não o credenciamento para o laboratório. De Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E o Agricultura BR traz agora a participação do telespectador. Vamos saber quem está participando conosco nesta segunda-feira, dia 27 de janeiro. Pode colocar aqui na tela a participação. Nós temos aqui Tiago Moreira, de Deodápolis, Mato Grosso do Sul. E o que ele pergunta? Olá, queria saber qual a estimativa do estoque de passagem do milho. Quanto sobrou do último ano? A gente começa 2020 com quantas toneladas de milho? Essas 3 perguntas feitas pelo Tiago Moreira, elas são fundamentais para explicar algo que nós estamos falando aqui há pelo menos 4 meses. Que o Brasil entra no ano de 2020 com uma situação, é uma afirmação do Agricultura BR, conversada também com diversos analistas que prestam esse tipo de trabalho no Brasil, dizendo o seguinte: o Brasil entra 2020 com uma situação muito precária em relação a estoques de milho. Isso que a gente falava há 4 meses, lá por volta do mês de setembro, era isso que nós estávamos dizendo. No final do mês de novembro, nós já dizíamos outra história, que a situação dos estoques de passagem da 18-19 deixariam o milho no Brasil em 2020 como uma das situações mais escassas dos últimos 15 anos, era o que nós falávamos. E agora, estamos dizendo o seguinte,
É o pior cenário dos últimos 20 anos em relação a milho disponível no Brasil. Antes de mostrar os números que acreditamos ter de estoque de milho no Brasil, nós vamos mostrar os dados oficiais da Conab nas últimas safras. Então, de olho agora, para responder essas 3 perguntas, de olho nos números da Conab, para nós termos uma ideia do cenário. Olha só, na 14-15, o estoque de passagem foi de 11.220.000 toneladas. A 15-16, lembra que a 15-16 é o ano da quebra, o ano da seca, caiu para 7.130.000 toneladas. Aí tivemos muita gente produzindo milho. Esse estoque foi para 17.860.000 toneladas na 16-17. Na 17-18, caiu para 15.600.000 toneladas. Agora, no começo desse mês de janeiro, a Conab reduziu. Esses números que eu estou mostrando aqui na cor vermelha e azul escuro, já são números reduzidos pela Conab em janeiro. A Conab dizia que eram 11.530.000 toneladas de milho estocados, estoque de passagem da 18-19, que é o que vai sobrar para a próxima safra 19-20. Já a 19-20 vai encerrar com 9.110.000 toneladas. A estimativa de produção é menor para a safra. Agora coloca os números que a Agricultura BR chegou com a Secretaria de Comércio Exterior. Aqui estamos utilizando números da Conab, os dados da Secretaria de Comércio Exterior, compilados pelo Agricultura BR para chegar a esses números. Primeiro, 18-19, que é a pergunta, o estoque de passagem. A pergunta principal, podemos colocar aqui, quando que a gente começa 2020 com quantas toneladas de milho? A Conab diz que são 11.530.000 toneladas. Eu tenho certeza que a Conab vai reduzir esses números agora no começo de fevereiro. Mas se considerarmos que já tem um estouro da meta, eu vou falar sobre a meta de exportação da Conab e o estouro da meta, acreditamos que, com base nos dados da Secretaria de Comércio Exterior, o estoque de passagem da 18-19 é de 9.400.000 toneladas. Esses números ainda vão ter 2 semanas para entrarem ainda e reduzir ainda mais esse estoque. Mas o número que acreditamos é de 9.400.000 toneladas de estoque de passagem de milho. Colocamos essa mesma redução no estoque de passagem da 19-20 e, no caso, a 19-20, que vai fazer o estoque de entrada do ano de 2021, cairia para 7.010.000 toneladas. Esses são os números, deixa aqui na tela um pouco, esses são os números que acreditamos. Então, se nós olharmos pelo que vem acontecendo no mercado, considerando que a Conab acredita, e estava acreditando agora até esse mês de janeiro, numa exportação de 41 milhões de toneladas de milho, e esses números já chegam a mais de 44 milhões de toneladas, é muito provável que nós tenhamos o pior cenário de estoque de passagem de milho e, consequentemente, de entrada da nova safra, pelo menos aqui desde o ano de 2015, desde a campanha 15-16, quando foram 7 milhões de toneladas. Então, é o menor estoque desde quando se teve aquela quebra sobre a safra de milho no Brasil. E essa é uma situação extremamente importante a ser observada pelo produtor. Com uma situação como essa, nós temos um milho com uma quantidade muito menor. Para quem pesa, para quem demanda milho no mercado interno brasileiro, porque o mercado externo continua extremamente comprador. Daqui a pouco eu vou mostrar que até a China tem comprado milho. A China é o segundo maior produtor de milho do mundo, absoluto, que não é comercial, ela não vende esse milho, mas é o segundo maior produtor absoluto e tem importado milho também. Então, o mercado de milho é extremamente ávido no cenário internacional. Isso mexe com quem demanda milho no cenário interno. Aí eu falo principalmente para quem? Para pecuaristas, para produtores de frango, para produtores de suíno. Muita atenção em relação ao produto milho, porque ele fica de fato. Agora não há não precisa mais de projeções, esses números já pode-se dizer que são consolidados. Aquilo que dizíamos que era um dos piores cenários dos últimos 15 a 20 anos, ele
ele vai se mostrando como real. Por que que ele é um dos piores? Porque não se considera apenas a baixa do estoque, mas também a elevação do consumo interno no Brasil e também a necessidade de exportação. Eu não falava que a China também compra milho? A China é o segundo maior produtor de cereal do mundo em números absolutos. Não é um produtor comercial como Estados Unidos, Brasil e Argentina. Tem uma forte produção interna porque o seu consumo é extremamente elevado. Mesmo assim, a China tem ido ao mercado para fazer aquisições do cereal. Vamos saber como é que foram os números finais do ano de 2019 para os chineses, de acordo com o Departamento de Alfândegas da China. Eu destaco aqui, esses dados são muito interessantes. Você vê aqui um número de 4.790.000 toneladas de milho adquiridas pelos chineses, um total de despesa de US$ 1 bilhão, de acordo com o que foi informado por parte da China. Apenas em dezembro, a China fez uma aquisição de 730.000 toneladas, apenas em dezembro de 2019, 730.000 toneladas de milho, um número que fica 76% superior àquele que tinha sido alcançado em dezembro de 2018. Ainda falando de milho e falando também, de certo modo, do Oriente, o Japão comprou milho dos Estados Unidos. Foi o que confirmou nesta manhã o Departamento de Agricultura norte-americano e os dados você vê na tela comigo agora. Vamos saber como é que foi essa comercialização de milho. Ficou preta aqui a tela. Vamos saber como é que ficou então os números relacionados ao milho vendido dos Estados Unidos para o Japão. Volume de 111.252 toneladas foi para o Japão, entrega na campanha 2020-2021. É o que a Agricultura BR destaca para você agora e já mostrando também como que se comporta milho na Bolsa de Chicago. Olha, o mercado está muito nervoso no dia de hoje, não há dúvidas que as situações criadas por esse vírus lá na China, ele vem causando estragos não só no mercado financeiro, mas também acaba influenciando de certo modo o mercado de commodities agrícolas. Vamos dar uma olhada então como é que vem milho. Milho, preço internacional com queda, vai perdendo aí bastante nesse momento, perde quase 2% as posições de curto prazo. Março a $3,79 o bushel, maio $3,85, posição de julho a $3,91 mais 2 por bushel e a posição de setembro a $3,90 mais 4 por bushel são os números para o milho na Bolsa de Chicago. Estou falando bastante de China hoje, você já sabe como é que foram as importações chinesas de carnes, números muito importantes. Daqui a pouco você vai poder ver nas nossas mídias todas, no YouTube, no portal do SBA, sba1.com, viu da soja, viu do milho e agora vai saber do trigo, quanto que os chineses importaram de trigo no ano de 2019. É o que nós trazemos agora na Agricultura BR com os dados do Departamento de Alfândegas da China. Coloca na tela, nós trazemos aqui os dados que mostram 3.200.000 toneladas de trigo importados pela China, uma despesa total de US$ 1 bilhão. Apenas em dezembro, foram 469.100 toneladas importadas pelos chineses, uma alta frente a dezembro de 2018 de 111,3%. China comprou muito em dezembro.
A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu vou falar sobre tecnologia. Ainda hoje, agricultura orgânica, só que em grandes culturas de escala. Então fique conosco. Daqui a pouco você tem respostas para uma série de questões aí da sua produção, de como baixar aí o seu nível, né, de investimento, baixar um pouco os custos de operação. E antes de sair para o intervalo, você vai acompanhar um recado muito bom sobre tecnologia e o Agricultura BR volta já. E o presidente Jair Bolsonaro está naquela missão para a Índia que é muito importante. Ele, inclusive, sinalizou que o Brasil pode retirar a queixa na OMC, Organização Mundial do Comércio, contra a Índia, de acordo com as conversas que ele e a sua equipe vão ter por lá. Mas para falar um pouco mais a respeito desse tema, o que vai ser conversado na Índia e o que o Brasil busca, o Brasil está tentando indicar a Índia a fazer, por exemplo, uma colocação, uma inserção maior de etanol na sua gasolina, porque isso mudaria mercado. Mas quem fala sobre isso é o Walter Pulga, que volta ao programa. Pulga, é uma visita presidencial muito importante para o setor sucroalcooleiro. Eu sei que tem muito empresário também participando dessa comitiva. Pois é, lá na Índia foram aproximadamente 15 acordos que o presidente Jair Bolsonaro assinou, né? Mas interessante mesmo para o agronegócio são questões que envolvem liberação para exportação de frango, negociações em relação à produção de etanol e até exportação de gergelim, como nós veremos já já. Agora, o presidente Jair Bolsonaro acenou sábado com uma provável reviravolta na disputa do Brasil contra a Índia na OMC. Ele poderá retirar aquela petição que faz condenando o uso de subsídios para a produção e exportação de açúcar. O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pedido de que faça uma análise dessa situação. Porque, segundo ele, o primeiro-ministro indiano disse que apenas 2% da produção indiana de açúcar é enviada ao exterior. Não seria, segundo o primeiro-ministro da Índia, razão para questionar os subsídios e que o setor na Índia precisa mesmo de uma ajuda do governo. Por isso, o presidente Bolsonaro propõe o reestudo dessa questão uma semana depois do Brasil apresentar essa petição contra a Índia lá. Ele acrescentou, inclusive, que o Brasil não exigirá nada em contrapartida falando de açúcar. Se esse recuo realmente ocorrer, será uma surpresa, né? Os usineiros brasileiros já esperavam, e também produtores, outros países produtores esperavam que o Brasil mantivesse essa postura de questionar, né? Fazer um painel contra a Índia, porque vários países também reclamam dessa situação. Isso porque os usineiros alegam para o governo que o Brasil perde entre 1 bilhão e 200 e 1 bilhão e 300 milhões de dólares por ano com esses subsídios do governo indiano que facilitam aí, pressionam os preços do açúcar no mercado internacional. Agora, o Brasil esteve com uma comitiva de empresários, Fabiano, para estimular, na verdade, a produção de etanol de cana-de-açúcar lá. E já que é criticada por subsidiar a produção de açúcar, né? A pressão é para que a Índia aumente rapidamente a mistura de etanol na gasolina e, com isso, passe a utilizar cana-de-açúcar também para a produção de etanol, evitando uma produção excessiva de açúcar no mercado. A Índia tem, de fato, um plano para misturar até 10% de etanol na gasolina. Hoje, mistura aproximadamente 5%. E a produção de etanol lá é de 3,5 bilhões de litros por ano, enquanto a demanda já é para cerca de 5 bilhões. Bom, há quem defenda que será mesmo mais lucrativo para os usineiros indianos a adoção de etanol e a mistura de etanol na gasolina. Mas os indianos defendem, não conseguem exportar nem um pouco de açúcar sem a ajuda do governo. Portanto, eles não têm preço para o mercado internacional se não tiverem ajuda do governo. A verdade, disse um dos líderes dos usineiros, representante da Associação Indiana de
usinas de açúcar, né? O que é verdade, ele disse, é que nós não conseguimos exportar açúcar sem a ajuda do governo. Para exportadores de outros países, esses subsídios são ilegais, são concedidos especificamente para exportação. Agora, enquanto o presidente Jair Bolsonaro avalia se continua ou não com essa queixa contra a Índia na OMC, alertada pelo primeiro-ministro da Índia, né? Na verdade, a ministra da Agricultura trabalha para aumentar, por exemplo, a exportação de gergelim, Fabiano. O Brasil joga firme no aumento das exportações de gergelim, ainda mais que o mercado internacional para gergelim equivale hoje a 3 bilhões de dólares no mundo. E a Índia aceitou abrir o seu mercado para o gergelim brasileiro. É o que informou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, neste sábado, depois de reuniões com autoridades de agricultura lá da Índia, em Nova Delhi. Mas não será sem contrapartida, não. No caso do gergelim, o Brasil vai permitir a entrada de sementes de milho indiano aqui, em contrapartida à nossa venda de gergelim lá. O gergelim é uma cultura de segunda safra, vem depois da soja. O Jornal Valor Econômico até destacava isso hoje e está em expansão. As exportações do Brasil já se aproximam de 25 milhões de dólares só de gergelim, mas o Vietnã ainda importa metade de tudo que o Brasil vende. A expectativa é aumentar esse mercado para outros países, entre eles a Índia. Agora, a Índia produz muito gergelim, consome muito e deve importar 1 milhão de toneladas de gergelim agora este ano. A ministra Tereza Cristina vê como uma boa oportunidade para a expansão do agronegócio brasileiro, atuando sempre onde é possível. E na Índia, gergelim é uma outra possibilidade. Fabiano? Obrigado, Walter Pulga. Uma boa tarde a você. Obrigado pela participação. Olha, de certo modo, o Pulga começou falando a respeito das questões relacionadas a açúcar e etanol. Vou continuar falando sobre etanol por aqui, porque a Única divulgou na manhã desta segunda-feira os números da primeira quinzena do mês de janeiro. Eu começo mostrando primeiro como é que foi a comercialização de etanol do Brasil nos 15 primeiros dias do ano. Você acompanha comigo aqui os dados. De acordo com a Única, na primeira quinzena de janeiro de 2020, a comercialização de etanol no centro-sul do Brasil totalizou 1 bilhão 250 milhões de litros, 1 bilhão 230 milhões dentro do cenário interno brasileiro. Falo agora a respeito da moagem de cana-de-açúcar e o volume desta primeira quinzena em relação ao que vinha acontecendo. Se acompanha no Agricultura BR, uma primeira quinzena com 127.600 toneladas de cana processadas no centro-sul do Brasil, enquanto que na safra totaliza 578.720.000 toneladas processadas de cana-de-açúcar, uma alta de 2,78% frente àquilo que estava sendo computado no ano de 2018 ou na safra anterior, números para a safra de cana-de-açúcar no Brasil. Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco vamos falar sobre tecnologia, vamos falar também a respeito de agricultura sustentável e muito mais. Eu volto já. O uso de feromônio para controle de pragas e insetos não é uma novidade na agricultura, mas ele é utilizado principalmente em culturas menores lá na Europa e culturas que são um pouco mais delicadas. Qual que é a novidade? Agora, essa técnica ou tecnologia, ou os dois, tem possibilidades para utilização em grandes culturas, como milho, como soja, entre outras. E este é o assunto dessa entrevista exclusiva feita por Walter Pulga Jr. Há mais de 30 anos, usa-se feronômio para alguns processos de controle biológico em outros países do mundo. Aqui no Brasil, a utilização ainda é restrita, é muito pequena, mas uma empresa que tem investidores brasileiros lá fora chega agora ao Brasil e é a Provive. Ao meu lado, Pedro Coelho, diretor da empresa, explica o trabalho no Brasil. Pedro, a Provive chega no Brasil agora. Por que demorou tanto tempo e teve até investidores brasileiros fora do país? Por que só chegou agora? Walter, obrigado pela oportunidade de estar aqui. A empresa está chegando agora porque primeiro a gente tinha todo um dever de casa para fazer no lado científico, desenvolvendo uma nova tecnologia para produzir feromônios para culturas de grande escala.
Então, como você bem falou, o feromônio já é uma tecnologia comprovada, usada há mais de 30 anos na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, porém apenas em culturas de altíssimo valor agregado, como maçã, uva, amêndoas. O que a Provive está fazendo, que é inédito, é uma nova rota de produção de feromônios que baixa o custo suficientemente para que a gente possa introduzir esse produto pela primeira vez nessas culturas chaves aqui no Brasil de soja, milho, algodão, arroz, etc. Então a gente está muito animado em estar começando aqui agora a Provive no Brasil, fazendo testes de campo no Cerrado, no Nordeste, no Sul, para testar o nosso produto e caracterizar o impacto e a criação de valor que a gente pretende ter com os fazendeiros aqui. Vamos explicar rapidamente como atua o feromônio, né? Ou seja, ele envolve dificultar a proliferação das pragas nas culturas. Como isso funciona? Exato. O feromônio atua através de um mecanismo de confusão sexual. Então, o que acontece é que na natureza, a fêmea da mariposa libera só um pouquinho de feromônio para recrutar o macho. O macho consegue detectar o feromônio com a antena dele, os dois se encontram, se acasalam e reproduzem a espécie. Sendo que se você aplicar o feromônio na fazenda inteira, o macho fica confuso, porque ele não sabe mais onde a fêmea está, e aí com isso eles não conseguem se reproduzir. Com o tempo, a população começa a baixar, a população da praga, e isso então reduz o dano na cultura e, portanto, traduz em maiores rendimentos para o fazendeiro, menos uso de inseticidas químicos, e, portanto, criando, digamos assim, esse tipo de proteção da cultura de uma forma sustentável. Ou seja, não há contaminação, não há residual, efeito residual. Esse é um ponto super importante para a gente, porque a empresa tem um viés científico muito forte, como você viu aqui no evento com a nossa cofundadora, a Prêmio Nobel de Química, Frances Arnold. A gente escolheu desenvolver a nossa tecnologia nessa área de feromônios, porque o feromônio é um produto totalmente não tóxico, ele não mata nada, nem a própria praga, ele apenas confunde os machos. E ele também é um produto totalmente biodegradável, um produto que já é encontrado na natureza, um produto 100% natural, que quando você aplica ele no campo, ele, portanto, não deixa nenhum rastro danoso na cultura que vai virar a comida que o consumidor vai comer. É um mercado crescente no Brasil a utilização de recursos, além dos agroquímicos, para produzir alimentos? Não, claro, é uma tendência muito clara no Brasil o uso de produtos biológicos em todas as culturas, não só nas culturas de frutas e verduras, mas também as culturas mais extensivas agora. A cana-de-açúcar, por exemplo, já é um caso de sucesso em termos de controle biológico de pragas usando vespas naturais. E agora a gente está vendo essa tendência se espalhar também para o epicentro da agricultura brasileira em milho, soja e algodão. Então, com certeza, a gente está entrando no Brasil na hora certa e a gente espera que os feromônios possam ser uma base do manejo de praga integrado, permitindo, assim, uma maior sustentabilidade no campo. Bom, você acaba de ouvir Pedro Coelho, diretor e fundador da Provive. Vem aí tecnologia no campo, né, a mais avançada lá do exterior para cá. Aliás, com investimento de brasileiros, tanto lá fora como aqui. Agradeço a sua entrevista, Pedro. É com vocês em Campo Grande. Eu converso com o Fábio Sakamoto agora sobre alguns temas importantes, principalmente relacionados à produção de orgânico, à produção sustentável e os fatores econômicos dessa produção. Fábio, é um prazer conversar contigo aqui no canal do Boi. E alguns elementos que você abordou hoje com os produtores rurais, eles mostram cenários muito positivos, principalmente quando você enxerga num médio e até longo prazo uma situação melhor para esse tipo de produção. Qual que é a experiência que a Rizoma Agro traz hoje para o mercado e que você tem observado também no cenário internacional e aqui no país? Bom, hoje o que a gente vê é uma sinalização muito clara dos consumidores, buscando produtos de mais valor agregado, né? Isso é muito forte, então a gente vê países produtores grandes como os Estados Unidos importando grãos orgânicos, então os consumidores estão muito dispostos a pagar por um produto de boa qualidade e a gente vê também sinais muito positivos na tecnologia de produção.
né? É uma tecnologia que está evoluindo muito. Se antes o orgânico era extremamente difícil de fazer, hoje a gente tem muita ferramenta e o custo está reduzindo bastante também. Como é uma área que está tendo cada vez mais pesquisa, mais desenvolvimento, mais troca de informação, a gente vê esse cenário muito positivo. Fábio, hoje quais são os elementos ou parâmetros que têm ditado a produção orgânica? O que precisa ter para essa produção orgânica acontecer no país, para o produtor rural em qualquer parte do Brasil? Então, produção orgânica é um guarda-chuva que engloba vários tipos de produção, pequena propriedade, né? A gente aqui na Rizoma Agro está fazendo a produção orgânica buscando um alto padrão de produção e para fazer em escala, né? A nossa missão aqui é impactar a agricultura do Brasil e tornar o Brasil um exportador também, um produtor de grãos de alto valor agregado. Então, dentro desse padrão, acho que a tendência é de profissionalização. Acho que teve um momento de orgânico de ser um nicho de experimentação, de pequenos produtores. Hoje, o fato de a gente estar aqui nesse encontro de agricultores, você vê agricultores grandes presentes, é uma prova de que esse movimento tem cada vez mais força junto ao mainstream da produção mesmo. Os produtores mais tecnificados, a gente percebe que estão buscando cada vez mais técnicas biológicas e sustentáveis, não só pela questão de mercado, mas também pela questão de custo e eficiência e cuidado com a terra. Para as culturas de escala, como soja, milho, cana-de-açúcar, algodão, que antes não se falava disso no Brasil para a questão de produção de orgânica. Pegando essa relação dessas grandes culturas, com uma frase que você utilizou junto com os produtores rurais daqui, falando a respeito de que há uma preocupação em baixar o preço ao consumidor final, baixar o custo de produção para baixar o preço para o consumidor final. Você enxerga um cenário no qual o consumidor, a vontade de consumir existe pelo orgânico, que esse consumidor vai ter acesso mais fácil e ficar mais acessível mesmo financeiramente ao orgânico no Brasil? Sim, então a pesquisa mostra que 82% dos lares americanos já consomem orgânico. Só não consome mais por uma questão de renda, né? Então, o consumidor já entendeu a mensagem, ele aspira esse produto. O orgânico, ele tem, como eu falei, tem muitas oportunidades de redução de custo, né? Não é uma área ainda que a gente aplicou todas as tecnologias. Não é uma área ainda que a academia, as universidades, a Embrapa miraram o nosso canhão para buscar essas melhorias. Então tem sim uma oportunidade de introduzir novas técnicas, aquilo que o Brasil fez na década de 70, 80, de fazer aqui também, reduzir esse custo para que o setor como um todo cresça e a gente consiga atender o maior número de consumidores possível. Há uma entrada maior de multinacionais, de grandes empresas que começaram a fazer aquisições ou lançar produtos orgânicos aqui no país e também fora do Brasil. Essa é uma tendência em relação ao que pode acontecer com o mercado? O setor está evoluindo muito rapidamente e as soluções biológicas já estão mais do que comprovadas e é claro que as grandes empresas já perceberam isso. A gente olha isso de forma muito positiva, porque precisa de mais pesquisa, precisa de mais distribuição, precisa de mais acesso. É uma tendência, eu acho que como toda fronteira de conhecimento tem oportunidades para os grandes e pequenos, então é um momento bem empolgante. Vamos ver como que vai se desenrolar nos próximos anos, quem vão ser os grandes vencedores desse mercado. Nós vamos para o último intervalo comercial do Agricultura BR. Daqui a pouco voltamos com as últimas informações dessa edição. Olha, essa edição do Agricultura BR vai encerrando por aqui, mas já convido você para às 16 horas estar conosco aqui no canal do Boi. Nós vamos trazer uma entrevista exclusiva com o presidente da Conab, vamos falar a respeito de China, de pecuária, a respeito das importações chinesas e muito mais. Vou ficando por aqui, desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!